Olá pessoal, nono ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estão estudando muito, se dedicando? Bom, hoje eu quero iniciar com vocês um assunto que está dentro da nossa unidade 2. Se vocês perceberam, eu passei alguns exercícios e enviei lá no Kitutor, que era sobre já a arte no Brasil na década de 50 e 60 em diante, falando sobre o uso das cores. Tanto que o texto de vocês lá no livro começa falando de monocromia. E é o que eu quero tratar então nessa videoaula com vocês, que é a harmonia das cores. A gente começa a perceber que um grupo de artistas no Brasil, já na década de 50 e 60, aquele período do que eu até passei para vocês da poesia concreta, do concretismo, né? Umas obras envolvendo a arquitetura, envolvendo uma arte mais conceitual. Então, a harmonia das cores ela vai começar a ser usada já nesse momento. As pessoas passam a ter um cuidado maior em usar as cores ou não usar, né? Porque a gente vai ver exemplos mais adiante no caso de Oscar Niemeyer, que é um dos grandes precursores da arte arquitetônica, né? De construir não simplesmente um prédio, mas ele constrói uma obra de arte, né? Brasília é toda constituída de obras de arte a céu aberto, que são aqueles prédios, aqueles palácios. E o Oscar Niemeyer ele não tem o hábito de usar cores, né? Ou os prédios são em concreto, concreto armado, ou eles têm uma camada de branco. E a gente sabe que o branco não é cor, porque ele é a absorção de todas as cores dentro da física. Naquele disco cromático que vocês já estudaram em anos anteriores, o branco não é cor, porque ele absorve todas as cores, a luz, né? E todas as cores juntas naquele disco, em função da luz ambiente, surgiu o branco, tá? Mas não é esse o nosso assunto. Só estou esclarecendo que quando você estiver por Brasília e ver aquele monte de prédio branco, falar, mas o professor falou que não tinha cor. E continua não tendo, porque o branco não é uma cor. Então o Oscar Niemeyer tem esse hábito. Ou tinha, né? Porque ele já faleceu. Mas os prédios dele ou é concreto, armado, ou branco. Então, para a gente poder entender então a harmonia, as cores elas precisam conversar entre si. Já viu uma pessoa quando anda mal vestido, que mistura um monte de cor, um monte de tons, de estampados, e parece que as cores estão brigando? Então, quando a gente vai construir um ambiente, né, porque o livro lá, o texto do livro faz exatamente isso, tem uma sala que ela é uma exposição, que ela está em exposição em um museu, e ela é uma sala toda em vermelho, né? Os móveis, a decoração, o ambiente todo é em vermelho. Mas ele não é um vermelho único, são vários tons de vermelho. Então, a harmonia das cores é você saber organizar, você saber usar essas cores todas de forma, como a própria palavra diz aí, de forma harmônica, para que as cores não briguem entre si. Seja para fazer uma pintura, a não ser que seja um projeto pessoal, né? Mas se não, você vai fazer um quadro, você vai saber usar as cores quentes, as cores frias, quando usar as cores quentes, frias ou neutras ou complementares, que nós não vamos falar disso exatamente agora. Então, assim, naquele trabalho que tem lá no seu livro, quando o artista apresenta aquela sala em tons monocromáticos, que são as nuances e as matizes de vermelho. Quando você ouvir a palavra matiz, você vai lembrar que é cor, para não usar simplesmente a palavra cor. Os artistas usam a expressão matiz ou matizes, que são as tonalidades que vão sendo misturadas de forma harmônica, para que aos nossos olhos fiquem algo, gere algo agradável, né? E vocês percebem aqui já aqui na nossa capa que do lado de cá nós temos as cores quentes, né? Os tons de vermelho, laranja, né? E do lado de cá nós temos as cores frias, né? Que são os tons de azul, violeta e tal. Então, quando a gente começa a usar as cores, a gente vai ter que entender que há uma teoria, né? A teoria das cores.
Por que essas cores são usadas dessa forma? É para que aos nossos olhos seja algo agradável e nos faça e nos traga uma sensação de paz, de tranquilidade. Então isso tem que haver uma harmonização, uma harmonia. Então o que seria essa harmonia na teoria das cores? É a combinação entre duas ou mais cores e há muitas maneiras de combinar. Então o que a gente vai entender de harmonia quando ele fala de combinação de duas ou mais cores, mas às vezes pode ser aqui, ó, a monocromia, como é o caso do livro lá. Eu coloquei aqui em azul. A monocromia aqui são todas essas cores em azul. Então, mono é uma, essa cromia vem de cor. Então, tem uma única cor aqui, ó, azul. Então, tem um azul mais escuro, tem um azul celeste, tem um azul bebê, tem um azul royal, até chegar no tom bem mais claro, quase branco. Então, monocromia. Eu não usei uma outra cor aqui, eu não misturei cor nenhuma. Então, eu usei de forma harmônica, para que aos meus olhos haja uma combinação e dê uma sensação agradável. Já a policromia, que são várias cores juntas, olha, mesmo estando aqui, ó, vários tons do azul ao rosa, mas elas estão combinadas aqui de forma harmônica, elas não estão bagunçadas. E mesmo às vezes, parecendo para a gente que está bagunçado, mas há uma ordenação, uma organização, uma combinação dessas cores. Então, quando a gente começar a estudar lá no livro e você pegar o seu livro para você folhear, você vai ver exatamente isso. Ele vai discutir essa questão da monocromia, da policromia, que é agradável para quem vai apreciar determinada obra. E por último, tem a isocromia. Isocromia é você saber combinar de forma ordenada cores diferentes. Então aqui você tem rosa e você tem amarelo, mas ele conseguiu fazer uma ordenação aqui, um ordenamento, né, uma organização que não ofende, não dói aos nossos olhos. Aí tem pessoas que não sabem. Você vai na sala, aí tem um tapete de onça, tem um sofá azul, tem uma cortina verde, que começa a brigar nos nossos olhos. Então, a pessoa tem que saber também fazer uso da isocromia, que é combinar cores diferentes. Aí eu coloquei o conceito aqui de monocromia. Então, monocromia. A harmonia conseguida utilizando somente uma cor, tá vendo aqui? Que vai do vermelho quase transparente até o vermelho mais escuro. Então é uma variação de tons obtidas com auxílio da cor branca ou da cor preta, que vocês vão entender mais adiante. Quando a gente vai dosando branco, inserindo branco, o vermelho vai perdendo tonalidades, que são as nuances. Ou eu vou inserindo o preto e esse vermelho vai ficando cada vez mais forte. Então, para surgir os tons de monocromia, tem que haver então uma combinação. Então, as variações de tons são obtidas com o auxílio ou da cor branca ou da cor preta. E essas colorações obtidas aqui a partir de uma só cor, elas são chamadas de tom sobre tom. Tem pessoal aí da moda, né? Costuma falar tom sur tom, mas para nós é o simples mesmo, é um tom sobre tom. Então você tem o mais claro até chegar no mais escuro, você vai combinar uma do lado da outra de forma que surge esse tom sobre tom. E há uma variação tonal de matizes. Então, as nuances ou as cores aqui, elas são graduações, são gradações. E aqui não, nessa imagem. Mas geralmente quando isso acontece é de forma imperceptível. Uma cor passa para outra sem haver essa linha divisória. Então, é quando você consegue criar uma harmonia de cores na monocromia. Do contrário, é a policromia, que é o emprego de variedades de cores com ou sem ordem estabelecida. Aqui é uma ordem estabelecida, aqui é uma ordem estabelecida, mas pode ser simplesmente você pegar várias potinhos de tinta guache e jogar em cima de uma folha de papel branco e misturar elas ali sem uma organização. Por que a gente diz que aqui há uma organização? Porque há linhas geométricas e essas linhas são milimetricamente medidas, riscadas sobre a folha. Aqui, né, que são hexágonos e aqui são quadrados,
com triângulos e todos do mesmo tamanho, todo com as mesmas características, e aqui você consegue ver várias combinações. Você pode ver losango, você pode ver retângulo, você pode seguir e aos poucos você vai descobrindo várias formas geométricas, que é esse impacto. Então ele aparentemente poderia ser um impacto visual ruim, né? Mas ela causa um impacto agradável aos nossos olhos. As cores estão ordenadas, você começa a olhar e você começa a ver algo agradável. Então a policromia tem essa característica de nos dar aparentemente uma poluição visual, mas você consegue perceber que há algo trabalhado, algo de arte nesse trabalho. Entendido? Então eu queria só fazer essa introdução porque o conteúdo está lá no livro, que é o estudo das cores, da monocromia principalmente, porque nós vamos entrar nesse momento num período de arte chamado concretismo, né? Os artistas brasileiros começam a buscar muito essa identidade visual para os seus trabalhos, uns trabalhos mais modernos, são esculturas e quadros e obras até mesmo de arquitetura e de design de moda modernos, já na década de 50 e 60, e isso vai ser importante para a gente criar nossa identidade cultural. Então eu quero que vocês deem uma olhada tanto nessa videoaula, no texto do caderno e nos PDFs que eu já mandei com atividades lá para o aplicativo da escola. Beleza? E a gente continua falando disso nas próximas aulas. Um abraço, pessoal, tudo de bom, até qualquer hora aí.